antes da dívida, os trabalhadores da falso recibo verde têm direitos. Porque é preciso perceber em que condições é que a dívida à Segurança Social é contraída. Quem é que deve o quê? E nós sabemos que há 900 mil pessoas no nosso país que, sendo trabalhadores, não têm contrato e, por não terem contrato, não têm direitos e têm uma dívida que, na verdade, pertence aos empregadores que não descontaram porque não lhes fizeram contrato. Os falsos recibos verdes são uma mina para empregadores incumpridores. Não pagam nada para a Segurança Social destes trabalhadores e os trabalhadores da falso recibo verde arcam com toda a responsabilidade para os seus descontos, não tendo os direitos decorrentes desses descontos. A dívida dos falsos recibos verdes tem de ser paga por quem deve na justa proporção. 11% certamente para os trabalhadores, e nós queremos que os trabalhadores contribuam com a sua parte, mas a parte maior desta dívida é dos empregadores que ilegalmente não lhes fizeram contrato. Acabar com esta impunidade através de um mecanismo simples é o projeto do Bloco de Esquerda e é a responsabilidade desta Assembleia da República. E estes são de facto trabalhadores sem contratos, trabalhadores sem a proteção social que lhes era devida, mas com dívidas à Segurança Social, porque a eles lhes é imposto um regime de contribuições para a Segurança Social que não corresponde àquele que devia ser o seu regime particular. E por isso o PCP apresenta um projeto de resolução que aponta a solução deste problema com 3 vias. Em primeiro lugar, com a suspensão de execução dos processos de cobrança de dívidas à Segurança Social, exigindo a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho para a averiguação da relação de trabalho existente. Em segundo lugar, se confirmar a utilização ilegal dos recibos verdes, a suspensão desse processo de execução e a atribuição da responsabilidade pelas contribuições à entidade patronal. E, por último, um processo preventivo de comunicação pelas finanças à ACT dos trabalhadores independentes que reiteradamente prestam serviços à mesma entidade patronal para a averiguação dessa situação laboral. A suspensão faz até à decisão judicial e, enfim, comprovadamente a ação proposta pelo trabalhador, porque é evidente que se o contrato de trabalho não for de trabalho, mas for de prestação de serviços, o processo executivo terá que continuar, isso é evidente. Mas também é evidente que se houver procedência da ação, é a entidade patronal que cumpre, aí sim, o pagamento integral, repercutindo os 11% do trabalhador das dívidas à Segurança Social. E nesse sentido vai o nosso projeto de resolução. É mais um contributo para o combate à precariedade e aos falsos recibos verdes, mas convém não esquecer que o ator principal nesta guerra é o próprio trabalhador do recibo verde. A ele ninguém se pode substituir no propósito de obter decisão judicial favorável quanto à natureza do contrato. Fazemos, pois, também um apelo aos trabalhadores de recibos verdes no sentido de proporem as respectivas ações, obrigando assim o patronato ao cumprimento dos seus deveres, quer no que toca ao contrato de trabalho, quer no que toca às contribuições para a Segurança Social. E diz: elencam os peticionários alguns dos direitos que lhes são preteridos neste regime. Não têm direito à proteção no desemprego, à proteção em caso de doença, aos subsídios de férias e de Natal. Com efeito, cerca de 2.100 contas bancárias pertencentes a trabalhadores contratados ao abrigo dos falsos contratos de prestação de serviço foram congelados no passado mês de abril, na sequência das execuções de dívidas da Segurança Social. Os peticionários não solicitam nenhum perdão de dívida. Reconhecem que todos têm que contribuir para a Segurança Social para que esta seja sustentável. Interpelada a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade Social, em sede de comissão, sobre este assunto, argumentou, e passo a citar: senhores deputados, não esperem ver a Segurança Social a fazer de juízo para ajuizar a veracidade dos falsos recibos verdes, porque isso compete aos tribunais. Porém, todos nós sabemos que o próprio Estado é um incumpridor e, como exemplo, cito as Univas, hoje designadas por GIPs, cujos animadores, na sua maioria, são trabalhadores a recibos verdes, que têm um horário fixo, que é fixado no local de atendimento e uma relação laboral como se de trabalhadores dependentes se tratassem. Mais grave ainda é o facto da própria Autoridade para as Condições de Trabalho possuir um número significativo de trabalhadores a recibos verdes, tal como denunciou a respectiva Comissão de Trabalhadores em audiência do Grupo Parlamentar. Concluo já, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Social Democrata reconhece que esta situação
para além de imoral, é ilegal e viola os direitos dos trabalhadores. Daí que se exija que o Governo cumpra e faça cumprir a lei, impedindo a precariedade e a injustiça que advém desta prática fraudulenta. Os Verdes acompanham assim de perto tanto as preocupações da petição como os seus objetivos e votarão a favor de quaisquer iniciativas que sobre o assunto venham a ser discutidas, que tenham naturalmente em comum estas preocupações e que pretendam os objetivos constantes desta petição. Muito obrigado. No projeto de resolução do PS, e terá de ser muito bem pensado, existe uma norma que diz que tem direito à suspensão da obrigação de pagamento se o trabalhador, prestador de serviços a recibo verde, fizer prova que deu entrada de uma ação em tribunal e prestar garantia nos termos do Código de Processo e Procedimento Tributário. Nós sabemos perfeitamente que se há pessoas que estão desprotegidas no mercado de trabalho, que ao abrigo do recibo verde ganham muito pouco e abaixo da média do trabalhador, são precisamente estes prestadores de serviços falsos com recibo verde. E eu não vejo onde é que a maioria deles terá dinheiro e possibilidades de prestar uma garantia, de prestar uma caução para poder efetivamente ver reconhecidos os seus direitos como trabalhador subordinado. No entanto, entendemos que a iniciativa tem de ser vossa, como tem de ser qualquer trabalhador, quando vê desrespeitados os direitos por parte da entidade patronal. Muito obrigado. O projeto do PS conseguiu surpreender tudo e todos. É, aliás, quase insultuoso para os peticionários. O que é que diz o projeto de resolução do PS? Estão a recibo verde? É culpa vossa? Queixem-se. Tivessem-se queixado, vocês são o ator principal. Como se empregadores e trabalhadores fossem parte iguais, como se a lei do trabalho e a fiscalização não existisse precisamente para proteger o trabalhador e para não o deixar sozinho face ao empregador. É um regresso a uma concepção liberal e pré-contrato de trabalho, pondo no trabalhador todo o ónus da sua situação. Mas diz mais, o projeto de resolução do PS diz, se queixaram e se têm uma dívida porque os vossos empregadores não fizeram contrato e, portanto, não pagaram os descontos que deviam, se têm essa dívida por isso, têm que provar, dar garantia, ter bens ou dinheiro no banco equivalente ao valor da dívida que vocês contraíram porque os vossos patrões, porque os vossos empregadores não pagaram. O que era preciso, senhoras e senhores deputados, era um mecanismo simples que instituísse uma fiscalização à séria por parte da Segurança Social, da Autoridade para as Condições de Trabalho, das Finanças, que cruzassem os dados e que não cobrassem nenhuma dívida sem um procedimento automático para verificar em que condições é que essa dívida foi contraída. Porque se a dívida foi contraída numa situação de falso recibo verde, cabe ao Estado, à Segurança Social e aos mecanismos inspectivos que existem proteger o trabalhador e fazer com que essa dívida seja paga por quem deve, que foram os empregadores que não cumpriram. Isso sim era coragem. Bem, seus deputados, tenham dó, caramba.